Anaximandro Lourenço Azevedo Feres é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui mestrado em Direito Público com especialização em Direito Ambiental pela PUC Minas, onde também leciona nas unidades de Betim e Arcos. É presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco, órgão colegiado que faz parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos existentes no Brasil. Anaximandro Feres é membro do Conselho Estadual de Política Ambiental, sempre como representante da universidade. Hoje, ele é o convidado do Religare para falar sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Seja bem-vindo, Anaximandro, ao Religare. Participe do Religare e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/Religare. Professor Anaximandro, há quanto tempo se discute sobre o Código Florestal Brasileiro? Na verdade, a gente não teria um marco específico para falar sobre a discussão do Código. O Código é uma lei de 1965 que, a partir da Constituição de 88, sofreu algumas modificações para torná-lo uma lei adequada ao que comanda a Constituição. Lembrando, a Constituição é a lei mais importante de um país. Então, todas as leis devem estar adequadas ao que diz a Constituição. Então, o Código foi alterado por uma lei de 89 e, em 2001, uma medida provisória causou um grande rebuliço na comunidade jurídica e na comunidade ambientalista nacional, porque se propôs alterar algumas questões muito importantes que o Código Florestal traz, como, por exemplo, os percentuais de reserva legal, e se propôs, à época, até a mexer um pouco com as chamadas áreas de preservação permanente. Mas nós já temos sendo gestado aí no nosso Congresso o atual projeto que restou aprovado de Código Florestal, que foi aprovado agora em abril, maio, pela presidente Dilma, mas que já vem trazendo aí um grande embate na sua tramitação no Congresso já há aproximadamente 3 anos, sim. Trazendo a sociedade para discutir sobre essa questão aí, que muitas vezes, apesar de termos uma lei já antiga, de 1965, muita gente sequer sabia que ela existia. Sim. Qual que é a importância estratégica desse novo código? Bom, na verdade, um código florestal, tanto o antigo quanto o novo, ele traz algumas limitações ao uso da propriedade rural. Para a pessoa que mora na cidade, é muito tranquilo ela entender que a limitação que ela tem na sua propriedade, a sua propriedade, melhor dizendo, sofre algumas limitações. Você tem que deixar um recuo para ter o passeio, para possibilitar o trânsito das pessoas, você tem que deixar afastamentos laterais, afastamentos de fundo, para possibilitar a circulação de ar, insolação, até mesmo privacidade. O Código Florestal limita a propriedade rural a partir do momento em que ele determina, ao criar a chamada reserva florestal legal, que uma parcela da propriedade, em Minas Gerais, grosso modo é 20% da propriedade, não pode ser explorada. Essa finalidade é manter a característica tradicional da terra e servir como um abrigo de fauna e de flora, de espécimes. Uma outra grande limitação que o Código Florestal vai trazer são as chamadas áreas de preservação permanente. Na beira dos rios, para trazer um simples exemplo, um rio de até 10 metros de comprimento deve ser deixado em cada margem 15 metros de preservação, que você não pode usar para nada. No topo dos morros, nos fundos de vale, você tem uma série de locais da propriedade que são considerados áreas de preservação permanente, além daquela reserva legal que também existe em função do Código. Isso causa o que se chama de travamento ambiental. O setor do agronegócio, na sua briga pelo novo Código Florestal, por algumas questões que foram discutidas aí na nova lei, chama isso de um verdadeiro entrave ao crescimento, porque eles não podem explorar a propriedade. Porém, essas áreas são de extrema importância, e esse é a bandeira do movimento ambientalista, para refúgio de fauna e flora, para garantir estabilidade, dos terrenos, para garantir a recarga da água, que é a maior riqueza que nós temos. Sim. Então, essa é a importância estratégica do Código Florestal. Estabilizar ou trazer para a balança 2 grandes valores: a produção de alimentos, a produção agropecuária
e a preservação ambiental, preservação de fauna, flora, água e da estabilidade dos terrenos. E qual tem sido a avaliação dos especialistas em relação ao novo código? Bom, a questão do novo código é muito interessante. Nós tínhamos um código extremamente ambientalista, por um lado, mas que carecia de uma fiscalização, de uma efetividade. Nós temos uma série de questões, uma série de desrespeitos levados a efeito contra o que diria o código, mas sem nenhuma fiscalização, ou às vezes até mesmo com fiscalização, com aplicação de multa, mas que sem nenhum ganho efetivo para o meio ambiente. Então, o setor ruralista queria um código que eles diziam que era possível de fazer, um código possível de ser respeitado, respeitando também a geração de renda, a produção econômica, enquanto que os ambientalistas queriam reforçar ainda mais as questões preservacionistas da lei. E cada lado, obviamente, tem os seus argumentos, que devem ser pensados por cada um, né? O lado ambientalista tem um argumento que justifica a proteção e o lado do agronegócio tem os seus argumentos que justifica a exploração da maior área possível. Sim. No caso, a sociedade se organizou no momento final, né, da aprovação do código, quando se divulgou que o setor do agronegócio conseguiu influenciar mais, né, a decisão final, é que a sociedade começou a se organizar. Como é que você viu esse momento final? Assim? Infelizmente é o mal do brasileiro, né? Deixar tudo basicamente para a última hora. O movimento ambientalista vinha fazendo bastante barulho já em relação a algumas questões que estavam sendo propostas dentro do Código Florestal, né? A bancada ruralista no Congresso ganhou essa batalha. O código aprovado tem formalmente, né, ele traz a vontade da população, porque foram os nossos representantes que votaram. Mas é bom sempre lembrar que, como o parlamento é composto por várias forças, no caso do Código Florestal, teve uma maior influência da bancada ruralista, que soube se organizar e inserir alguns mecanismos no código para beneficiar a produção rural. E aí os ambientalistas conclamaram, né, a sociedade civil para gritar, para realmente se manifestar e demonstrar efetivamente uma perda que poderia estar acontecendo com a aprovação do código, que restou aprovado, mas que foi vetado em alguns pontos realmente polêmicos que causavam, né, essas questões pela presidente Dilma, que logo em seguida editou uma medida provisória para regulamentar aqueles dispositivos que foram vetados. Sim. Um exemplo muito forte que estava sendo a bandeira de luta do movimento ambientalista era a anistia, a chamada criação da área rural consolidada. Aquele que tinha desmatado, que estava usando a sua área de preservação permanente, ou mesmo tinha uma propriedade sem reserva legal, até 22 de julho de 2008, teria essa situação consolidada. Ele teria uma anistia e não precisaria pagar multas, não precisaria fazer mais nada para aquele que comprovasse que aquela área estava sendo explorada. Essa era, efetivamente, uma grande bandeira pelo qual o movimento ambientalista era contrário, se batia aí, não é contrário a que isso ocorresse. A presidente Dilma vetou esse dispositivo e trouxe, né, na medida provisória, e a gente não sabe o que vai acontecer ainda com essa medida provisória, porque ela tem que ser votada pelo Congresso, mas ela trouxe um modo de um meio termo nessa decisão, de acordo com o tamanho da propriedade. Em alguns modos, de acordo com o módulo fiscal da propriedade, isso é uma medida que vai variar de cada estado tem o seu módulo fiscal, módulo rural de terra, essa pessoa terá que recompor uma metragem determinada de acordo com o tamanho da propriedade. Ela tentou trazer um meio termo aí para essa questão. Sim. Que outros pontos foram objeto assim, de um conflito de maior tensão? Esse foi o principal ponto, né? Mas o código criou uma nova metragem de área de preservação permanente, né? Antes o mínimo era 15 metros, então ele trouxe de 5 metros, uma metragem de acordo com o tamanho, 15 metros para cada lado do curso d'água. Ele trouxe uma metragem de 5 metros. Ele criou o que antes não existia, a chamada área de pousio. O que é o pousio? Às vezes o produtor rural deixa parte da sua terra em descanso, ela se recuperando naturalmente para depois utilizar aquela área. Então ele considerou as atividades de pousio também como uma possibilidade da pessoa não necessitar de regenerar aquela área em alguns casos e possibilitou, e aí imitando uma lei que já existia em Minas Gerais,
Quando é importante a gente falar que a área de preservação permanente e a reserva legal, ainda que elas não existam dentro da propriedade, o código já determinava que elas fossem recompostas pelo proprietário. Compreendo, Existia sim. uma grande discussão, eu comprei essa propriedade, ela não tinha nada preservado, mas é uma obrigação que a gente chama que acompanha a coisa, né? Ela acompanha a terra. E o código trouxe uma possibilidade que é uma saída econômica, às vezes, para o pequeno e para o médio produtor rural, que é recompor essas áreas conciliando espécies nativas com espécies que ele vai poder explorar economicamente, né? Meio a meio, ele vai recompondo isso aos poucos, mas pode retirar algum lucro, algum benefício, alguma renda daquela área que, a princípio, ele teria que recuperar e não poderia explorar. Sim. Nós temos ainda um minuto para terminar esse bloco. Como é que reagiu o setor do agronegócio aos vetos da Presidência da República? Eles estão se mobilizando também, né, até para trabalhar, porque veio um veto e veio uma regulamentação através de medida provisória. E do ponto de vista do processo legislativo, o veto pode ser derrubado pelo Congresso e voltar a valer aquela lei que foi aprovada anteriormente. Mas ela já trouxe uma medida provisória para não deixar nada sem regulamentação e isso vai ser debatido agora no Congresso novamente. O setor ruralista reagiu, obviamente, com um pouco, né, assim, ficaram chateados porque esperavam passar a proposta que eles tinham. Mas aí vem a pressão também do setor ambientalista junto com a sociedade civil, que chamou a sociedade civil organizada para trabalhar esse tema, né? E aí a gente espera que os nossos governantes, né, os nossos representantes no parlamento estejam atentos a todos esses gritos. A bancada ruralista não gostou, obviamente, e está mobilizada para isso, mas pelo outro lado existe a sociedade civil mobilizada que também vai se mobilizar para trazer aí uma solução que seja boa para ambos. O Religare de hoje conversa com Anaximandro Lourenço Azevedo Feres sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.